Olá, sejam todos bem-vindos. Neste momento nós vamos continuar com o estudo dos óxidos. Na parte número 2, hoje nós vamos fazer o estudo da classificação dos óxidos. Só lembrando a todos que na primeira parte definimos os óxidos como compostos binários, onde o átomo de oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Formulamos os óxidos, como o oxigênio ligado a um elemento que pode ser um metal ou ametal, metal com NOx fixo ou metal com NOx variável. E depois nós estudamos a nomenclatura desses óxidos iônicos e moleculares. Muito bem, nessa parte 2 nós vamos apresentar um tema de alta relevância aqui para os nossos vestibulares regionais. Eu estou falando da FUVEST, da VUNESP e da Unicamp. Esses vestibulares têm uma preferência muito grande por esse assunto e eu peço que todos aproveitem ao máximo essa videoaula. Classificação, nós vamos estudar os óxidos básicos, os óxidos ácidos, os óxidos neutros, anfóteros e os peróxidos. Primeiro, os óxidos classificados como básicos, como o próprio nome já sugere, são óxidos que possuem a característica de uma base. Por isso, quando eles reagem com água, eles formam uma base de arrênios. Só para lembrá-los que nós já estudamos as bases de arrênios e para recapitularmos, as bases de arrênios são caracterizadas pelo grupamento OH com um número determinado de hidroxilas igual a X. E se nós invertermos esse índice X, eu tenho a carga do metal. Assim, eu formulo uma base de arrênios. Pois bem, se nós pegarmos os óxidos básicos e reagirmos ele com água, nós teremos uma base de arrênios com esse perfil. Já que esses compostos possuem o caráter de uma base, logo eles reagem com um ácido, já que eles têm um papel de uma base, então eles reagem com ácido, e ácido reage com base para formar sal e água. Ok? Qual é a característica de um óxido básico para eu bater o olho e falar, esse óxido aí ele é básico? Por que ele é básico? Primeiramente, o óxido é de natureza iônica. Ele é um óxido iônico. Bom, já ajudou. Se ele é um óxido iônico, consequentemente, ele tem metal na fórmula. Perfeitamente. Para ser iônico tem que ter metal. Mas nós temos metais de NOx fixo e metais de NOx variável. Quais são esses metais que, ligados ao oxigênio, constituem os óxidos básicos? São metais com o NOx fixo, que são os metais alcalinos da família 1A e os metais alcalinos terrosos da família 2A. São esses os metais que, ligados ao oxigênio, constituem óxido iônico e, portanto, básico. Vamos já ao que interessa. Agora nós vamos começar a fazer uma série de reações químicas com os óxidos. No primeiro exemplo, nós temos o óxido de cálcio, que pertence à família 1A. Portanto, o cálcio é um metal de NOx fixo. Logo, esse óxido tem característica de óxido básico. Ou seja, ele vai reagir com água e formar uma base de arrênios. Bom, e qual é o perfil, a característica de uma base de arrênios? Aqui está, um metal, que aqui no caso é o cálcio, e ligado ao metal, já que forma uma base, eu tenho um determinado número de hidroxilas, que corresponde à carga do metal. Então tá fácil. Como o metal sódio pertence à família 2A, a carga do cálcio é mais 2, então eu tenho 2 hidroxilas na fórmula. Aí está
a fórmula do óxido básico. Ok? Muito bom. O óxido básico reage com água formando uma base. A base tem um metal ligado ao número X de hidroxilas e o número X de hidroxilas corresponde à carga do metal. Agora vamos fazer a reação do óxido básico com o ácido de Arrhenius. Aqui diz que o óxido reage com ácido formando sal e água. Eu vou agora criar um mecanismo para explicar a vocês como deve ser feito esta reação do óxido com um ácido. Primeiramente, eu vou fazer isso em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou pegar o óxido e reagir com a água, ou seja, eu vou repetir a primeira reação que eu acabei de fazer, formando a base hidróxido de cálcio. Na segunda etapa, eu vou pegar a base, que é o hidróxido de cálcio, e reagir com o ácido, que é o ácido clorídrico. E essa é uma reação que nós já estudamos recentemente no estudo do sal. O ácido reage com base formando sal e água. E essa reação eu posso fazer através das cargas, como nós já explicamos nas videoaulas anteriores. Aqui nós temos a carga do íon hidróxido, que é -1, a carga do íon hidrogênio do ácido, que é +1. Consequentemente, o cloreto é o número que somado a +1 dá 0, que é -1. E aqui eu posso inverter o número de íons hidróxido e aí eu tenho a carga do cálcio, que é +2. Na neutralização, o hidrogênio combina-se com a hidroxila formando água e o cátion da base combina-se com o ânion do ácido formando sal. Sempre na ordem. Na formulação do sal, primeiro eu coloco o cátion, depois eu coloco o ânion. E o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base formando água. Vamos formular agora o sal. Vamos formular o sal através das cargas. O cátion é +2, o ânion é -1 e, como vocês viram, a soma das cargas não deu 0. Mas para isso acontecer é muito fácil, é só pegar e cruzar as cargas. 2 vezes -1, -2 com +2 deu 0. Agora vamos balancear, porque se eu tenho 2 átomos de cloro nos produtos, eu tenho que ter 2 átomos de cloro nos reagentes. Cada hidrogênio com hidroxila forma uma molécula de água, 2 hidrogênios com 2 hidroxilas formam-se, portanto, 2 moléculas de água. Agora nós vamos passar um traço aqui embaixo e nós vamos somar as duas equações. E o que tiver igual e lados opostos eu vou cortar, como a base e como uma molécula de água. Aqui tenho 2 moléculas de água nos produtos e aqui eu tenho uma nos reagentes. Então eu vou tirar uma molécula de água aqui e subtrair do produto. E como eu tinha 2 aqui menos 1, acaba sobrando 1 mol aqui. Somando, eu tenho a resposta dessa equação, que é óxido de cálcio mais ácido clorídrico, dando cloreto de cálcio mais água. Aqui está a resposta da equação, como sugestão, obtida desta maneira, através de 2 etapas. Isso aqui é uma forma para que o aluno possa compreender como fazer isso. Vamos fazer mais uma reação como exemplo, a fim de que vocês possam entender melhor como isso aconteceu. Vamos pegar o óxido e reagir com água e vai formar uma base. Mais uma vez, vamos voltar aqui no início. A característica da base é essa daqui, ó. Tem um determinado metal ligado a um certo número X de hidroxilas. O metal aqui é o sódio, ligado ao número X de hidroxilas. O número X de hidroxilas é exatamente a carga do metal. O sódio pertence à família 1A ou 2A? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frança, ele é da família 1A. Bom, então, se ele é da família 1A,
ele possui um NOx fixo igual a mais 1. Se fosse da família 2A, ele tem um NOx fixo igual a mais 2. Bom, se a carga do sódio, portanto, é mais 1, portanto, eu devo colocar um grupamento hidroxi na fórmula da base, ok? Agora vamos fazer o balanceamento dessa reação, porque eu tenho aqui, como vocês podem ver, 2 átomos de sódio nos reagentes e eu só tenho 1 nos produtos. Não, tem que ter 2 de um lado, tem que ter 2 do outro. Como eu não tenho, vou colocar o 2 aqui na frente. Muito bem, então fica 2 átomos de oxigênio e 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, 2 oxigênios, pronto, a equação já está balanceada. Agora vamos fazer essa segunda reação aqui, senhores, senhoritas. Vamos pegar o óxido e reagir com o ácido para formar sal e água. E para fazermos isso, eu sugiro fazer essa reação em 2 etapas. Vamos fazer a primeira etapa primeiro, que é nada mais, nada menos do que repetir o que eu acabei de fazer na primeira reação. Óxido de sódio mais água, dando o hidróxido de sódio, 2NaOH, certo? Agora, na segunda etapa, eu vou pegar a base originada na primeira reação, que é o hidróxido de sódio, e vou colocar a base para reagir com o ácido, que é o sulfúrico, H2SO4. Agora nós temos uma reação que acredito que vocês estejam mais, digamos, familiarizados com ela, porque nós já aprendemos isso na aula anterior na função sal. Vamos colocar primeiro as cargas, que são o hidrogênio mais 1, a hidroxila, o OH, todo esse conjunto aqui é menos 1. O número que somado a mais 1 dá 0 é mais 1. E aqui eu pego os 2 hidrogênios do ácido, inverto para cima e tenho a carga desse conjunto que é o íon sulfato, que vem do ácido sulfúrico. Neutralizar significa juntar o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base formando água e juntar o cátion da base com o ânion do ácido e constituir o sal. O sal, a ordem sempre é primeiro o cátion proveniente da base e o ânion proveniente do ácido. E quando o hidrogênio junta-se a hidroxila, forma água. Agora vamos acertar a fórmula do sal através das cargas que foram determinadas aqui. O hidrogênio, ou melhor, o sódio é mais 1. O íon sulfato, que é o SO4, é menos 2, e a fórmula está errada. Porque para essa fórmula ficar correta, é necessário que a soma das cargas fique igual a 0. Mas isso não é problema, é fácil de resolver. Pego as cargas e inverto de cima para baixo. 2 vezes 1 mais 2, 2 menos 2 deu 0. Pronto, já ficou balanceado. 2 átomos de sódio nos produtos, 2 átomos de sódio nos reagentes. 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, produzem 2 moléculas de água. Agora eu vou passar um traço aqui embaixo e vou somar as 2 etapas. E nesta soma, o que tiver igual em lados opostos, eu cancelo. Eu cancelo 2NaOH do lado direito com 2NaOH do lado esquerdo. A água, eu cancelo 1 mol de água aqui do lado esquerdo e subtraio desses 2 mols do lado direito. 2 menos 1, acaba sobrando 1 mol de água, onde o número de moléculas é maior do lado direito. Somando as 2 etapas, aqui acabamos de obter a resposta dessa primeira reação. Óxido de sódio mais ácido sulfúrico deu sulfato de sódio mais água. Ok? Entenderam?
nada melhor do que fazer um treino. Por isso eu peço que vocês façam mais exercícios. Quais, PC, eu devo fazer? Os da tarefa complementar, certo? Vamos agora estudar os óxidos ácidos. Aqui estão, né? Os óxidos ácidos. Como o nome já é sugestivo, esses óxidos, eles possuem a característica de um ácido. Isto é, quando eles reagem com água, formam um ácido diarrêneos. O ácido diarrêneos é aquele que tem um hidrogênio ligado a um determinado ânion com oxigênio ou sem oxigênio, que é esse ânion aqui. E como esse óxido tem característica de ácido, ele pode também reagir com uma base, formando sal e água. Como vocês podem ver, é exatamente o oposto do caso anterior, né? O óxido tem característica de ácido, reage com água dando ácido, reage com base formando sal mais água. Esses óxidos ácidos, eles também são chamados de anidridos. Essa palavra anidridos significa que o ácido ele perdeu água. O ácido perdeu água. E quando um composto perde água, o resultado é chamado de anidrido. Por exemplo, vamos pegar alguns ácidos já conhecidos, como o ácido carbônico, que nós já estudamos, H2CO3. Se nós desidratarmos esse ácido, ou seja, se tirarmos molécula de água desse ácido, o que nós vamos obter? Um anidrido. O que é anidrido? É um ácido que perdeu água. E por isso, esse anidrido, ou um ácido que perdeu água, acabou originando um óxido ácido. Gostou? Não, PC, não gostei, mas você vai gostar. Então, o nome desse óxido também pode ser chamado de anidrido e o nome do ácido na qual ele foi originado, anidrido carbônico. Mais um, outro ácido bastante conhecido, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, vamos desidratá-lo, vamos tirar água da sua fórmula. Ao tirar uma molécula de água da fórmula dele, obtém-se o SO3. Ah, o trióxido de enxofre? Sim, exatamente. Que além desse nome também pode ser chamado de anidrido e o nome do ácido na qual ele foi originado, anidrido sulfúrico. Pô, PC, gostei, até que não é tão ruim assim. Posso fazer isso com qualquer ácido? Pode, qualquer ácido. E se eu quiser, por exemplo, PC, tirar a água do ácido nítrico, como é que eu faço? Porque esse ácido tem um hidrogênio só e a molécula de água tem 2. Como é que eu devo fazer nesse caso, cujo número de átomos de hidrogênio é ímpar? Ah, meu amigo, é fácil essa. Sabe o que você faz? Soma outra molécula igual do ácido. Soma outra molécula igual. Só quando o ácido tem um número ímpar de átomos de hidrogênio. Aí o resultado dá H2N2O6. E agora, do resultado, você vai tirar uma molécula de água. E o que obtém-se com isso? N2, 6 menos 1, O5, o pentóxido de nitrogênio, que também pode ser chamado de anidrido e o nome do ácido na qual ele foi originado, nítrico. Certo? Você pode fazer isso, eu repito, com qualquer
oxiácido. É claro que hidrácido não dá para fazer isso, porque hidrácido não tem oxigênio na fórmula, né? Vamos fazer esse aqui, ó, H3PO4, o ácido fosfórico. Como vocês podem ver, ele tem um número ímpar de átomos de hidrogênio. Então, antes de qualquer coisa, some outro igual, ou multiplica ele por 2, como queira. Aí vai dar H6P2O8. Mas eu vou tirar uma molécula de água só, PC? Uma não. Você tem que tirar todos os hidrogênios da fórmula. Como são 6 hidrogênios, então você vai subtrair 3 moléculas de água. 3 moléculas de água. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0 hidrogênios. Então, subtraindo 3 moléculas de água do ácido fosfórico, restou então o P2O8 menos 3, P2O5, pentóxido de difósforo, ou também chamado de anidrido, e o nome do ácido na qual ele foi originado, anidrido fosfórico. A palavra anidrido significa um ácido que perdeu água e originou um óxido de caráter ácido. Uma outra característica do óxido ácido comparado com o básico. O óxido básico era um óxido iônico. O óxido ácido é um óxido molecular. Quando o óxido é iônico, tem metal na fórmula. Quando o óxido é molecular, nós temos um ametal na fórmula, que pode ser da família 4A, 5A, 6A ou 7A. Um desses aqui, ó. Vamos fazer um treino agora dessas reações do óxido com água e depois do óxido com base. Eu vou pegar aqui o campeão de audiências, o mais solicitado, o mais importante de todos, o gás carbônico ou dióxido de carbono. Primeiro, ele vai reagir com água formando um ácido. Aqui é só somar tudo, né? O ácido tem 2 hidrogênios, 1 carbono, 2 mais 1, 3 oxigênios. É só somar tudo. H2CO3. Ok? Agora, na segunda reação, onde eu vou pegar o óxido e vou reagir com a base, eu vou fazer isso conforme aquele modelo proposto no caso dos óxidos básicos, tá? Mesmo esquema. Primeira etapa, eu vou pegar o óxido e vou repetir a reação que foi feita aqui em cima. Reagir com a água e vai formar o ácido. Só copiar a primeira reação. Depois eu vou na segunda etapa pegar o ácido e colocar ele para reagir com a base, que é o hidróxido de sódio. E agora a reação é aquela que nós já conhecemos. Chegou aqui, nós já acreditamos que os alunos já saibam, eles já dominem essa reação, né? O ácido mais a base, dando sal mais água. O ácido tem o hidrogênio com carga mais 1, a base tem a carga do íon hidróxido, que é sempre menos 1. A carga do sódio é o número que somado a mais 1 dá 0, é mais 1. E a carga do íon carbonato é menos 2. É pegar o número de hidrogênios e inverter aqui para cima. Agora vamos lá. Hidrogênio combinado com hidroxila forma água, cátion com ânion forma sal. Sempre cátion, ânion e sal, H com OH forma água. Na fórmula do sal, sempre eu tenho que primeiro colocar o cátion
da base e depois à direita o ânion do ácido. E o hidrogênio com hidroxila formou água. Agora vamos acertar a fórmula do sal. O cátion tem carga mais 1 e todo o íon carbonato tem carga menos 2. E como vocês podem ver, a fórmula não está correta, porque a soma das cargas não deu zero. Não deu zero, mas vai dar. Para a soma dar zero, é só eu pegar as cargas e cruzar de cima para baixo. Pronto, deu zero. 2 vezes 1 mais 2 e 2 menos 2 deu zero. Agora vamos balancear. Sim, partindo de um composto do sal. 2 átomos de sódio nos produtos e 2 nos reagentes. 2 hidrogênios combinam-se com 2 hidroxilas, formando 2 moléculas de água. Muito bem, agora eu vou passar um traço aqui embaixo e vou somar. Como eu fazia nas reações com os óxidos ácidos, os básicos, perdão. Cancelo o ácido do lado direito com do lado esquerdo e vou subtrair uma molécula de água do lado esquerdo de uma do lado direito. 2 menos 1 dá 1 e vai sobrar 1 mol, aonde o número de moléculas de água é maior do lado direito. Copia o que sobrou. O que sobrou é a resposta do exercício. Gás carbônico mais hidróxido de sódio, NaOH, dando o sal carbonato de sódio mais água. Pronto, aí está a resposta. Eu digo para vocês, isso não é amor à primeira vista, é trabalhoso, mas nada do que com a prática não se torne fácil, ou seja, tem que fazer vários exercícios para obter a fixação e o entendimento do aluno, tá? Mais um exemplo. Trióxido de enxofre mais água dá um ácido. Soma tudo. Qual a fórmula do ácido? H2SO, 3 mais 1, 4. Formou o ácido sulfúrico. Na segunda reação do óxido com a base, vai formar sal mais água. Agora, como eu devo fazer isso? Como eu faço essa reação? Seguindo a sugestão do professor PC. Primeiro, copia a reação número 1, SO3 mais H2O, dando H2SO4. Segunda reação, você vai pegar o ácido formado na reação número 1 e colocar ele para reagir com a base que foi disponibilizada na reação do óxido com a base. Ok. Agora vamos fazer uma reação que eu particularmente acredito que vocês já estejam mais familiarizados, né? Ácido com base reage formando sal mais água. Primeiro vamos colocar as cargas. Começo com a carga do hidrogênio, que é mais 1, e a carga do íon hidróxido, que é menos 1. Eu vou aproximar mais essa imagem aqui. Assim fica melhor. Pego esses dois OH, inverto de baixo para cima e tenho a carga do metal. Pego esse número de hidrogênios, inverto de baixo para cima e tenho a carga do ânion proveniente do ácido. Quando eu juntar os íons com cargas opostas, hidrogênio eu vou juntar com a hidroxila formando água e o cátion com o ânion reage formando o sal. O sal eu devo primeiro colocar o cátion à esquerda e o ânion à direita, sempre nesta ordem, e nunca eu devo colocar o contrário, ou seja, ânion à esquerda e cátion à direita, jamais. Para verificarmos se a fórmula do sal está correta, basta eu somar a carga do cátion, que é mais 2, com a carga do ânion, que é menos 2, e deu 0. Então não preciso inverter, a fórmula já está correta. 2 hidrogênios combinam-se com 2 hidroxilas da base, formando 2 moléculas de água.
Agora vamos somar isso aqui. E nessa soma eu cancelo as substâncias iguais em lados opostos, o ácido. E aqui eu tenho uma molécula de água que eu vou subtrair de 2 do lado direito. 2 menos 1, acaba sobrando 1 mol de água do lado direito. Somando o que sobrou, aqui eu obtenho a resposta final. Trióxido de enxofre mais hidróxido de cálcio, dando sulfato de cálcio mais água. Certo, senhores e senhoritas? Nada que o treino não torne o assunto compreensível. Somente o treino e nada mais. Esses dois óxidos, especialmente os óxidos ácidos e os óxidos básicos, são os mais importantes sobre o ponto de vista com relação a esse assunto que é abordado com bastante frequência, como eu falei, na prova da FUVEST, VUNESP e da Unicamp. Mas vamos continuar e vou apresentar os outros óxidos com relação à sua classificação. Acompanhe. Depois nós temos os óxidos neutros ou indiferentes. Os óxidos básicos reagiam com água formando base e reagiam com ácido formando sal e água. Os óxidos ácidos reagiam com água formando ácido e reagem com base formando sal e água. Os óxidos neutros ou indiferentes não reagem com água, ácido, nem base. Esses óxidos não reagem com ninguém. Não reagem com ácido, base e nem ácido. Não reagem com nenhum dos três. E são 3 os óxidos neutros ou indiferentes. O aluno tem que estudar isso aqui, tá? Monóxido de carbono, CO. Monóxido de nitrogênio, NO. E monóxido de dinitrogênio, N2O. Esses 3 óxidos são chamados neutros ou indiferentes porque eles não reagem com ácido, não reagem com base, não reagem com água. Esses óxidos não reagem com nenhuma dessas 3 substâncias: água, ácido, nem base. Agora vamos estudar os óxidos anfóteros. Esses óxidos já diferem. Esses aqui eles reagem com ácido e com base, certo? Eles possuem um comportamento dúbio, enquanto um só reagia com base com água, o outro reagia só com ácido ou água, o outro não reagia com base nem ácido nem água. Esse reage com ácido e reage com base. Esse aqui reage com os dois, tanto com ácido quanto com base. Então, nesse caso especificamente, esses óxidos, eles são moleculares ou iônicos? Eles são iônicos. Tá, então, se esses óxidos eles são iônicos, então eles possuem metal. Exatamente. Eles possuem metal. Exatamente. E a característica desses metais quais são? De um modo geral, esses metais são aqueles que estão na faixa central da tabela periódica. Deixa eu pegar a minha tabela para mostrar para vocês. Um instante, por favor. Aqui está. A família 1A e a família 2A
são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, que são metais que têm o NOx fixo e que constituem os óxidos básicos. Aqui nessa região em alaranjado estão os elementos, os ametais que formam os óxidos ácidos. E nessa região da família número 3 até a 13, da 3 até a 13, nessa faixa estão os metais. Muitos possuem o NOx variável, alguns possuem o NOx fixo, como o alumínio, que é sempre mais 3, o zinco, que é sempre mais 2, mas os outros, de um modo geral, eles possuem o NOx variável, como o ferro, que é 2 e 3, como o chumbo, que é 2 e 4, como o estanho, que também é 2 e 4, e esses são os constituintes dos óxidos anfóteros, tá? Eu vou citar aqui os principais. Os principais: óxido de zinco, óxido de alumínio. Mas eu volto a insistir no fato de que os metais de transição que estão no centro da tabela periódica, eles constituem os óxidos anfóteros, como o óxido de estanho 2, o óxido de estanho 4, o óxido de chumbo 2, de chumbo 4 e assim por diante. Mas eu volto a repetir, de todos aqueles metais, os mais importantes são esses dois aqui, ó, o óxido de zinco e o óxido de alumínio, sendo, mais uma vez, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio são óxidos indiferentes ou neutros, isto é, não reagem com ninguém. Eles não reagem com ácido, não reagem com base e não reagem com água. Os anfóteros reagem com ácido e reagem com base. E são iônicos. Agora vamos estudar os óxidos duplos ou mistos. Como o próprio nome já está sugerindo, esses óxidos são constituídos por uma mistura de dois óxidos. São apenas dois aqueles que nos interessam: o Fe3O4 e o Pb3O4. Esses dois aqui, que são os que nos interessam. Veja como que funciona isso. Esse composto Fe3O4 é constituído de uma mistura de dois óxidos de ferro. Ele é constituído pela mistura do óxido de ferro 2, que é esse aqui da esquerda, e do óxido de ferro 3. Tá? Então, quando nós encontrarmos esta fórmula, o que nós deveremos ter em mente é que isso é uma mistura desses dois óxidos. Por isso que ele chama-se óxido duplo ou misto. E o Pb3O4 também é uma mistura de dois óxidos, que são o PbO e o PbO2, sendo que o primeiro à esquerda é o óxido de chumbo 2 e o segundo à direita é o óxido de chumbo 4, 2 e 4, respectivamente, certo? Óxido duplo ou misto é uma mistura de dois óxidos de ferro ou de chumbo. Ferro e chumbo somente são os que interessam. Vamos agora finalizar esse estudo da classificação dos óxidos estudando os peróxidos. Algumas informações referentes aos peróxidos. Primeira informação: eles, ao reagirem com água, formam base de arrênios mais
formação de peróxido de hidrogênio. E como eles têm o caráter de uma base de arrênios, então eles reagem também com um ácido. E como eles têm caráter de base, então base reage com ácido, formando sal e água oxigenada, o famoso e conhecido peróxido de hidrogênio. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês com relação às características do peróxido. Primeiramente, esses peróxidos são compostos onde nós temos 2 átomos de oxigênio. E esses átomos de oxigênio, eles possuem uma carga, um número de oxidação igual a -1. É o NOx individual do átomo de oxigênio. Tá? -1. Isso é muito importante, porque normalmente vocês já estudaram que no caso dos chamados óxidos, a carga do átomo de oxigênio era -2, né? Pois bem, no peróxido a carga é -1. Não esquece, por favor, isso é importante, tá? -1 é a carga do oxigênio. Agora, quem vai se ligar ao átomo de oxigênio? Quem se liga ao átomo de oxigênio são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Ah, então peróxido é um composto iônico? Sim, exatamente. Peróxidos são compostos iônicos, exatamente, onde nós temos a presença dos metais. Não é qualquer metal, somente se for metal alcalino da família 1A ou metal alcalino da família 2A. Um exemplo de cada elemento. Um exemplo de um peróxido de metal alcalino da família 1A é o peróxido de sódio. E um exemplo de um peróxido de metal alcalino terroso é o peróxido de cálcio, por exemplo. Tá? Ah, um detalhe que chama a atenção é o fato dos óxidos iônicos terem sempre, no caso dos metais alcalinos e dos terrosos, um oxigênio. E no caso dos peróxidos, que também são iônicos, mas o NOx do oxigênio é -1, é o fato de termos 2 átomos de oxigênio, percebe? Essa é uma diferença importante. Os peróxidos são compostos iônicos. Exceção é o peróxido de hidrogênio. É o peróxido que, sem dúvida, é o mais importante, o mais utilizado pelos exercícios de um modo geral. Todos os alunos devem saber que este peróxido, quando ele sofre uma decomposição na presença da luz, vamos fazer aqui essa reação, dando um destaque até com uma cor diferente aqui, devido à importância desta reação, que é a seguinte: o peróxido de hidrogênio, ou conhecido como água oxigenada, na presença da luz, ela vai sofrer uma decomposição chamada de fotólise. E nessa decomposição ocorre a formação de água líquida mais oxigênio gasoso. Ok? Se 1 mol de peróxido de hidrogênio sofrer decomposição, forma 1 mol de água e meio mol de oxigênio molecular.
Se for decompor 2 mols de peróxido de hidrogênio, 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos reagentes, 2 vezes 2, 4 hidrogênio nos produtos, 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 vezes 1 deu 2, mais 2, 4 mols de oxigênio nos produtos, portanto 1 mol de O2. Certo? Quando a água oxigenada é vendida no comércio em volumes, água oxigenada 1 volume, 2 volumes, 3 e etc., é 10, 20 volumes, né? O que isso significa? Isso aí é uma notação que representa a concentração do peróxido de hidrogênio na solução e que corresponde à quantidade de oxigênio liberado pela solução. Tá? Por exemplo, água oxigenada a 10 volumes quer dizer que cada 1 litro dessa solução libera 10 litros de oxigênio nas condições normais de temperatura e pressão. Mas isso nós vamos explicar mais detalhadamente quando a oportunidade de estudarmos as concentrações das soluções. E aqui está, meus amigos, o estudo completo da classificação dos óxidos. A seguir, vamos aplicar toda essa teoria fazendo os exercícios de aula. Meu muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade.